A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus, inclina os teus ouvidos e abre o teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve do começo ao fim. Estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Está escrito: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? A multidão admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Porque eles viram aquele endemoniado sendo liberto, o mudo falando, o cego vendo. Jesus fez algo extraordinário, Jesus fez prodígios, e os olhos daquele povo viram. Jesus Cristo fez, Ele faz e vai fazer maravilhas, milagres, prodígios, algo que só Ele mesmo pode fazer. Jesus Cristo, Ele é poderoso. No versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Os fariseus falavam, sacerdote da época, que perseguiam Jesus. Eles vendo ali o milagre que Jesus fez, de libertação, de cura, de restauração, e eles murmuravam e diziam que Jesus expelia pelo Beelzebu, maioral dos demônios, ou seja, o chefe dos demônios. Jesus Cristo, Ele conhece coração, Jesus Cristo conhece pensamentos. Eles ali falavam murmurando no pensamento deles, no coração deles. Jesus, Ele conhece coração. Os olhos de Deus, os olhos do Senhor Jesus vai no mais íntimo do homem e da mulher e conhece o coração, os pensamentos. Ele sabe de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele estava ouvindo os pensamentos, as murmurações dos fariseus. No versículo 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O Senhor Jesus Cristo falou, porque Ele ouviu os pensamentos, as murmurações dos fariseus. Jesus Cristo, Ele conhece o pensamento, está escrito. Ele conhece os pensamentos, o coração. E Jesus Cristo falou: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espilha a Satanás, dividida está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus Cristo falando segundo os pensamentos dos fariseus, o coração dos fariseus. No versículo 27, E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus Cristo falando: se eu sou demônio, vocês estão falando que eu sou demônio, eu estou expelindo, tirando os demônios, eu vou destruir a minha própria casa então, do jeito que vocês estão falando? Eles estavam falando coisa por coisa, murmurando nos pensamentos deles, os fariseus. E Jesus Cristo ouvindo e vendo a murmuração deles. E Jesus Cristo falou essas palavras. Mas eles estavam tão cegos que eles não percebiam. Eles não davam conta. E eles eram tidos como sábios. Mas estavam cegos espiritualmente falando. Estavam mortos espiritualmente falando. Os sacerdotes, aqueles que pregavam a palavra na época, que era para abraçar Jesus, receber Jesus, mas perseguiu Jesus. No versículo 28, Jesus Cristo continuou falando, e o Espírito Santo está falando hoje. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus Cristo, Ele expelia demônios pelo Espírito.
é o Espírito Santo. E ali os fariseus blasfemavam. Blasfêmia é palavras de ofensas. Blasfêmia é ofensa contra o Espírito Santo, ou contra Deus, ou Jesus, ou mesmo contra um homem. Blasfêmia é isso, ofensa. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus Cristo, ele ensina o homem, ensina a mulher. Jesus Cristo falou: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus é chegado sobre vós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, se você crê. Ou seja, a palavra de Deus está sendo revelada dentro de cada um de nós. Deixa o Espírito Santo falar teu coração. Deixa o Espírito Santo apossar de ti. Encher o teu interior dele, da presença dele, da essência de Deus. Deixa Jesus fazer o extraordinário. Dá liberdade para Jesus, crê no Senhor Jesus. Põe uma blindagem no teu coração e não deixa ele murmurar, não deixa ele blasfemar. Não deixa. Cuida do teu coração. No versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Jesus Cristo falou. Chegando na casa do valente, pega primeiro o valente e amarra, para depois saquear a casa. Jesus Cristo está falando essas palavras com os murmuradores, os que blasfemam, os que não recebem a palavra de Jesus. Se chamaram Jesus de demônios, quanto mais o homem pecador, quanto mais nós, hoje. No versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus Cristo falou, o Espírito Santo está falando. Quem não é por mim, ó, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Fariseus, vocês não estão comigo. Vocês não é comigo, então espalha. Em outras palavras, some. O desejo de Jesus era que os fariseus recebessem ele, aquele sacerdote. Criam na palavra do Senhor Jesus. Alguns deles creu. Alguns deles recebeu o Senhor Jesus. A palavra foi pregada, eles foram ouvindo Jesus e foi vendo que as palavras de Jesus eram verdadeiras. Eram palavras que eles não tinham ouvido ainda. E alguns deles se rendeu a Jesus. Alguns deles procuraram Jesus. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. Ele falou e está falando: quem não é por mim, é contra mim. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus Cristo, ele não segura ninguém, ele não obriga ninguém a seguir ele, andar com ele. Por isso ele fala: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É necessário negar a si mesmo. E é assim que nós vencemos Satanás hoje. Vencemos o tentador. É quando nós negamos a nós mesmos. É quando nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, a vontade da palavra de Deus. Assim nós vencemos o diabo. A carne pede. Muitas vezes o coração, porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus o conhece, só Deus. E nós temos que dar ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus. No versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens.
Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Jesus Cristo falou. Toda blasfêmia contra o homem, ou os homens, serão perdoadas, mas contra o Espírito Santo não será perdoada. Blasfêmia é ofensa. Palavras de ofensa, pensamentos, murmurações, ofensa ao Espírito Santo. É o pecado de morte. A pessoa, ela torna-se réu de morte, e morte eterna. Essa pessoa vai provar a segunda morte, porque blasfemou contra o Espírito Santo, murmurou contra o Espírito Santo. Se Deus vê e perceber que é murmuração, blasfêmia contra o Espírito Santo, os pensamentos é blasfêmia contra o Espírito Santo, e mesmo as palavras faladas são blasfêmia contra o Espírito Santo, ofensa, essa pessoa, ela torna-se réu de morte, morte eterna. Morte eterna. Está escrito na palavra de Deus. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Dá ouvido à voz de Deus. Dá ouvido à palavra de Deus. Crê na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele fez milagres, está fazendo milagres e vai fazer milagres. Enquanto existir céu e terra, ele vai estar fazendo milagres. No reino dos céus não precisa de milagres. Também no inferno não terá milagres. Quem está no reino dos céus já recebeu o milagre eterno. Quem for salvo. Isso depois do resgate do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E ele fala mais no versículo 32, ó. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, essa pessoa, ela tornou-se réu de morte, e morte eterna, segunda morte. Porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. Jesus Cristo mesmo falou, se blasfemar contra mim, será perdoado. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. No julgamento final, essa pessoa será condenada eternamente ao inferno. Ouve, porque isso é sério. E isso não é palavra forte. Isso é palavra verdadeira. Não é palavras duras, não. São palavras verdadeiras para quem ama a verdade, para quem aceita a verdade. Ouve atentamente o que o Senhor Jesus Cristo falou e o que hoje o Espírito Santo está falando. Guarda teu coração, protege teu coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda teu coração. Não deixa teu coração murmurar, não deixa teu coração blasfemar. Não deixa. Em nome do Senhor Jesus. Blasfêmia é ofensa. Palavras de ofensa, pensamentos de ofensa. Tem pessoas que nem falam, mas pensam dentro dela contra o Espírito Santo e ofende o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. E essa pessoa torna-se réu de morte. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Recebe a palavra de Deus no teu coração. Crê na palavra de Deus. Confia na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele quer salvar a tua alma. E ele vai salvar. Só depende de você. Assim como ele fez com aquele homem endemoniado, cego e mudo, libertando aquele homem daqueles demônios, daquela cegueira física e daquela mudez, ele não falava, e Jesus fez algo maravilhoso na vida daquele homem, ele quer fazer na sua vida também. Jesus hoje cura, liberta. Jesus Cristo hoje muda e transforma vidas. Jesus Cristo hoje está salvando. Ele ainda está salvando. Vai chegar um fim que vai chegar o dia que ele não vai salvar mais. Está próximo esse dia. Ele está salvando ainda. Espera a vinda do Senhor Jesus.
A vinda do Senhor Jesus está próxima, está chegando. Espera, porque Jesus está vindo buscar a igreja dele. Bem-aventurado é você que está esperando no Senhor Jesus. Não espera o julgamento, não. O julgamento final, não. Não espera. Espera a vinda de Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus não será condenado. E quem crê na palavra de Deus não será julgado. Então eu não preciso esperar julgamento de Deus, não. O julgamento final, não. O julgamento final não é para mim. Não é para você que crê, que está com Jesus, que está com Cristo. O julgamento final é para aqueles que não obedecem a palavra. Aqueles que viraram as costas para Deus. E se a pessoa ela não for resgatada na vinda do Senhor Jesus, meu amigo, dificilmente será no julgamento final. Porque quem suportará o julgamento do Todo-Poderoso Deus? Quem? Então, espera o Senhor Jesus, cuida do teu coração, guarda a palavra de Deus no teu coração, pratica, anda com Jesus, faz o bem, faz o bem. Se você fazer o bem, se você vencer você mesmo, a tua natureza terrena, você vai vencer o diabo vai estar embaixo dos teus pés. Você vai triunfar, você vai comemorar, você vai ter um final feliz. Você vai vencer o meio as perseguições, as tribulações, os problemas. Você vai vencer, você vai ter vitória. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar Deus seja glorificado. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Em nome de Jesus. Se inscreva para a honra e glória do Senhor Jesus. O canal no YouTube do Pastor Olavo Neves. E ativa o sininho para você receber as notificações desse canal, as atualizações desse canal. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor.